o Mike ele tá se recuperando de lesão, né? O Crespo deu a entender com essa fala aí de que se ele tiver condições de jogo, é muito provável que ele dê um descanso para o Cedric. Você acha que esse jogador tá pronto para encarar um jogo de quartas de final de Copa do Brasil? Quartas não, né? Oitavas, perdão. Oitavas de final de Copa do Brasil? Em tese, racionalmente, a resposta é não, né? Ele ainda não estreou como profissional. Confere, Gisbrecht. Não estreou. Ele foi relacionado para 5 jogos, se eu não me engano, mas ainda não entrou em campo. Para ter uma base de comparação, o Igor Felisberto, no começo do ano passado, chegou a ser relacionado também para 3 ou 4 jogos. Então o Mike está nesse estágio. E é bom até destacar, porque não vi ninguém falando sobre isso. O Ângelo ontem estreou pelo mas não rouba a minha pergunta. Era o gancho perfeito. Mas deixa o Maurício falar sobre o Mike, depois eu te pergunto do Ângelo. Então, assim, racionalmente, não. Porém, existem jogadores que não sentem, né? Que têm uma maturidade para estrear e estrear bem num jogo importante de mata-mata e tal. Eu acho que vai muito de sentir como é que está indo nos treinamentos e a cabeça do garoto, né? Então, há essas diferenças. Há alguns que tremem, que sentem, que é absolutamente natural. O Mike acho que tem 20 anos, né? O Mike a Copa São Paulo, na primeira fase, ele não foi tão bem. Ele começa a crescer em mata-matas, o que é um bom indicador de que aguenta a responsabilidade. Faz uma final daquela contra o Corinthians, né? O estádio lotado lá de São Paulinos, faz uma final muito boa. Então ele foi crescendo. Botou o jogo no bolso. Aí depois ele tem essa lesão e tal. Então o Crespo deixa aí no ar a possibilidade de ele entrar. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, eu diria que não, que seria melhor encontrar se quer descansar o Cedric, ver se o Ferrarese pega por ali, entre o Sabino... Ferrarese não joga, né, Mal? Tá suspenso. Tem esse drama aí. Na Copa do Brasil. Foi expulso, lembra aquela entrada criminosa lá? Sim. Agora, né? Por que vocês me lembraram de... Alerta de depressão aí. Né? Sei lá, Alisson na lateral. Ele falou do Bobadilha. Ele falou do Bobadilha. Foi bem, né, o Bobadilha contra o Juventude, por alguns minutos. Mas tirar ele do meio vai ser duro, né? Porque ele e o Marcos Antônio estão muito bem. Né? Um jogador que nunca foi testado e já foi ponta, né? Nessa posição, pelo menos para o São Paulo, como ala, é o Alisson. Talvez possa funcionar nesse jogo, não sei. E daí ele põe um Rodriguinho por ali, que foi muito bem, aliás. Muito bem pago para isso, o Hernan Crespo, né? Como ele falou, ou a gente inventa, ou tem que usar o garoto Mike. Bom, queria ouvir, então, o Ale a respeito do Mike e já puxar aqui as anotações tricolores de hoje, né? Em que o nosso querido Alexandre Gisbrecht ressalta a estreia do Ângelo, né? Que é uma promessa que já foi vendida, ou seja, o São Paulo já tem um preço setado e que vai ser pago pelo Estrasburgo da França, se não me engano, são 6 milhões de euros, né, Ale? Que foi pago pelo Ângelo, mas o Ângelo já estreou com um gol no Sub-20 e assistência. Então, bota o Ângelo. É assim que você pensa, assim, ô Xará? Não, mas a diretoria meio que pensa, tanto é que colocou no contrato de venda dele para o Strasbourg uma cláusula em que ele deveria já estar treinando com o profissional, e aparentemente não, ele não está treinando com o profissional. Deve ter alguma coisa no sentido de ele precisa fazer pelo menos um estágio no Sub-20, alguma coisa assim. Não sabemos, porque é transparência inexistente, mas ele finalmente estreou no Sub-20, porque ele vinha jogando até aí no Sub-17 só. Ele ainda não tinha nem sido relacionado para jogo do Sub-20, né? Nem nessa temporada, nem nas anteriores. Ele entrou no segundo tempo, né? Então não jogou o jogo inteiro. Quem começou como lateral foi o Igor Felisberto, que até não foi tão bem no lance do gol do Guarani, que abriu o placar. Mas o Ângelo, ele fez o gol de empate. Ali foi aquele lance de oportunismo mesmo, parecia um centroavante lá, aparecer sozinho no meio da área para pegar um passe que não tinha sido bom, e ele foi lá e completou para o gol, e aí
coisa de 1 minuto e meio depois, ele fez um cruzamento da direita, que passou pelo meio da área, um cruzamento rasteiro, passou pelo meio da área, e sobrou para o Nicolas Bossart chutar de primeira. Também um belo gol. O São Paulo estava perdendo por 1-0 até os 41 do segundo tempo, e em menos de 2 minutos virou para 2-1, e abriu uma grande vantagem no fim na reta final do grupo 3 do Paulista Sub-20, né? Assim, o grupo tem 16 times, classificam 10 e ainda mais um por índice técnico. Então, o São Paulo nunca correu o risco de não se classificar aí. Mas o São Paulo hoje tem a melhor campanha geral no Paulista, e isso pode valer lá na frente, porque a partir de agora vai ser só mata-mata. Então, o São Paulo vai decidir em casa contra os times que tiverem pior campanha. Se o São Paulo ganhar os 2 primeiros jogos ali e seguir numa campanha superior às dos times que vêm atrás, o Palmeiras está 1 ponto atrás, o São Paulo pode chegar num eventual duelo na semifinal ou na final, levando vantagem. Então é interessante ter essa pontuação. O São Paulo faz uma boa campanha. O São Paulo agora enfileirou várias vitórias seguidas, depois de começar com uma vitória em 4 jogos e contra times fracos, mas aí de repente enfileirou vitórias. Se eu não me engano, o São Paulo está com acho que 13 jogos, então são acho que 9 vitórias seguidas, um negócio assim. Uma campanha muito boa e não está encantando no Sub-20, mas considerando que na maior parte desses jogos São Paulo não jogou com o seu time principal do Sub-20, que estava disputando o Brasileiro, eu acho que é uma campanha que é relevante e que pode significar até um bom momento para a Copinha do ano que vem.